outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Amém? Glória a Deus, aleluia. Todos entenderam essa passagem aqui, irmão? Esse versículo que fala, vou repetir aqui. Alguns a que dão generosamente, e ainda se lhe acrescenta, mas outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Amém, glória a Deus. Quem entendeu? Glória a Deus. A palavra do Senhor está falando aqui, né? Que a gente não deve reter aquilo que é do Senhor, né? A gente tem que ofertar, dizimar na casa do Senhor, porque é uma fidelidade para com o Senhor e com nós mesmos, né? Quando a gente somos fiel com o Senhor, as portas do céu se abrem e Ele abençoa a nossa casa, né? Por isso que Ele fala, muitos, aqueles que retêm, Ele perde. Ou seja, quando a gente deixa de ofertar e dizimar na casa do Pai, a gente nunca está ganhando, pelo contrário, a gente está perdendo. Aleluia, glória a Deus. Então seja fiel ao Senhor nessa noite. Amém, Jesus. Dê o teu melhor, seja no seu valor, irmão. Você sabe, né? Deus, Ele conhece o coração de cada um. Seja, não é, vamos dizer assim, não é o valor, mas o que está no seu coração, a bondade, a generosidade do seu coração. Amém? Mas nós sabemos que o dízimo é os 10% da casa do Senhor, né? Então a oferta, seja fiel ao Senhor na sua oferta, no seu dízimo, não deixe de fazer, irmão. Porque se você está retendo, isso que é de direito da gente fazer, para que a gente venha ser a pessoa fiel ao Senhor, assim como Ele é conosco. Porque o Senhor é fiel na nossa vida, sim ou não, igreja? Todos creem nisso, que Deus é fiel? Ele nunca vai ser fiel com a gente, Ele é fiel. Amém? Que nós possamos ser fiel ao Senhor também, em nome de Jesus. Fique de pé, coloque a sua oferta no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Eu quero... Diaconisa Juliette vai trabalhar, toda bonita. Vem fazer a oração da oferta, amém? Para poder você trabalhar, receber um pouquinho do Senhor e dar um pouco de você, amém? Amém, irmãos. Coloque o seu envelope sobre o seu coração. Senhor, nesta noite, ó Pai, queremos primeiramente pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Pedir perdão a Ti, Senhor, e que nessa noite, ó Pai, o Senhor possa abençoar as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa receber, Senhor Jesus, cada oferta, cada dízimo, Senhor Jesus, que será entregue, Senhor Deus, nesta noite. Pai, que nós não venhamos reter, Senhor Jesus, com o coração contrito, né, Senhor, mas que nós venhamos te entregar com alegria, ó Pai. Que o Senhor venha cuidar da nossa família, que o Senhor venha cuidar dos nossos negócios, do lugar onde a gente trabalha, ó Pai. Que o Senhor possa nos levar e nos trazer em segurança, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos. Pai, nesta noite também queremos te apresentar este caderno de oração, Senhor. Tantas pessoas aqui, Senhor Jesus, necessitadas, ó Pai, do teu agir, ó Senhor. Muitos aqui, Senhor Jesus, já receberam um não, Senhor Deus, do homem. Mas nós sabemos que quem dá a última palavra é o Senhor, ó Deus. Visita, Senhor Jesus, aqueles que estão internados, aqueles, Senhor Jesus, que estão precisando de uma cura, aqueles que estão pedindo uma libertação, aqueles que estão precisando de uma resposta. Ó Pai, que o Senhor possa fazer conforme o seu querer e a sua vontade, ó Pai. Porque sabemos que Tu és o Deus do impossível, Senhor. Muito obrigada, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E as palmas no nome do Senhor. Amém, glória a Deus. A nossa diaconisa vai estar recolhendo a oferta. E a nossa diaconisa Juliana vai estar ministrando a palavra hoje, a qual Deus colocou, preparou, né, para que hoje ela estivesse ministrando. E eu creio que Deus vai usar ela grandemente neste lugar. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, aleluia. Então vamos ficar de mão estendida, vamos orar pela nossa diaconisa, crendo que Deus vai agir, vai fazer algo grandioso através da vida dela, amém? Senhor Deus, ó Pai, Deus amado, Deus querido, eis aqui a tua filha, ó Pai querido, toma ela em tuas mãos, Jesus, ó Pai, faz o teu querer, a tua vontade sobre a vida dela, Pai. Senhor Jesus, que quando ela ministrar a tua palavra, Senhor Jesus, que ela venha fluir nesse lugar, o Espírito Santo. Toma ela, meu Deus, com poder e glória neste lugar, Jesus.
Ó Pai, usa ela como instrumento na tua casa, ó Pai, para trazer a tua palavra, Pai, da forma que o Senhor quiser falar com a tua igreja nessa noite, Espírito Santo. Ó Pai querido, que ela venha diminuir nesse lugar para que o Senhor cresça, ó Pai, sobre a vida dela, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Eis aqui a tua filha, ó Pai, que preparou a palavra, ó Pai. Eu creio que foi conduzido pelo teu Espírito Santo, Pai, para trazer a palavra a qual o Senhor preparou, Pai. Em nome do Senhor Jesus, usa ela, Pai. Em nome de Jesus, na autoridade, Pai. Em nome de Jesus, e desde já nós te agradecemos e abençoamos a nossa diaconisa Juliana. Em nome de Jesus, e as palmas é para o Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, irmãos, pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, né, irmãos? A gente sente um temor muito grande, né, pregar a palavra do Senhor, porque não é fácil não. Hoje foi um dia muito complicado. Eu falei assim, algum propósito o Senhor tem, né? Eu até falei com a moça que trabalha comigo, eu falei, ela até é grande, né? Mas eu creio na vitória, né? E que o Senhor, Ele venha falar no coração de cada um nesta noite, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bom, vou pedir para os irmãos colocar de pé novamente e abrir a Bíblia, a palavra, em Romanos 12, amém? Glória a Deus, Romanos 12. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus. Bom, irmãos, o título da minha pregação, eu gosto sempre de colocar título, né? Porque eu separo tudo separadinho, né? Para poder os irmãos entenderem, amém? Amém. Glória a Deus. Então, assim, o título da minha pregação fala sobre o valor da obediência a Deus, amém? Nós vamos ler Romanos 12, é o versículo 1 e 2, amém? Amém. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Só até aí os irmãos podem se sentar em nome do Senhor Jesus. Bom, irmãos, né, Deus colocou essa palavra no meu coração já há alguns dias, né? Porque eu falo que quando arde demais é porque logo o pastor me chama para poder ministrar, né? E Deus já tinha colocado esse versículo no meu coração, amém? Então, assim, eu quero falar sobre a obediência. A obediência a Deus significa vivermos conforme os seus mandamentos. Esse ato reflete nossa reverência, amor e confiança em sua sabedoria. Amém? No livro de João 14, 15, quem puder abrir, amém? João 14, no seu versículo 15. Se os irmãos quiserem acompanhar, amém? Glória a Deus. Amém. João 14, versículo 15. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos. Então aqui o Senhor fala que se a gente amar Ele, a gente guarda os mandamentos dele no nosso coração, amém? Nós temos que guardar os seus mandamentos. Isso é uma demonstração também de obediência. A obediência tem um valor muito grande quando seguimos o que nos ensina. Temos um relacionamento fortalecido com o Senhor. Porque assim, quando a gente não obedece a palavra do Senhor, às vezes a gente quer fazer o que a gente quer. Mas nem tudo é o que a gente quer. A gente tem que seguir, né, o que o Senhor nos ensina. Orar, ler a palavra, procurar estar no culto. Inclusive hoje eu até estava comentando com as meninas lá que trabalham comigo, né? Eu sempre falo assim da palavra, porque uma é afastada, outra é católica, outra também é da igreja, mas assim, a gente sempre, quando tem uma oportunidade, a gente tem que estar falando da palavra do Senhor, né? Que nem eu falei para elas hoje, eu falei, gente, às vezes a gente se decepciona, que nem tem a Vanessa, que é a minha vizinha, que inclusive eu conheci o ministério anterior através dela.
Ela fala, eu passei por isso com meu esposo, aí eu saí e não tive mais vontade de voltar para a igreja. Aí eu falei assim, a gente não tem que olhar isso, a gente tem que olhar para Deus. Porque se a gente olhar, porque ele errou, Deus ele não tem culpa, né? Ele não tem culpa. Aí é onde entra a desobediência, porque a gente não seguiu a palavra de Deus, a gente seguiu a nossa vontade, né? Porque assim, lutas a gente não está livre de passar. Todos nós vamos passar por luta, adversidade, dificuldade, necessidade, falta de emprego, tantas coisas, irmãos, que assim, quem já conhece meu testemunho sabe. Se eu tivesse olhado tudo que eu passei lá atrás, com meu esposo, na gravidez da minha filha, né, já aconteceram tantas coisas, e eu sempre pedi para o Senhor, que eu possa ser obediente e seguir a Tua palavra, independente de qualquer coisa, independente de placa, de ministério, eu quero servir ao Senhor. Então, assim, quando eu fui batizada com 12 anos de idade, aí minha mãe jogou eu dentro da piscina da igreja. E eu falava assim, aí eu ia assim, né, eu conhecia, a minha mãe começou a ir, então eu ia mais para agradar ela. Não que eu não gostasse, eu adorava, eu ia os 3 cultos do dia, eu participava de tudo, ministério de dança, tudo que assim, eu sempre participei. Então assim, aí chegou um tempo, eu era adolescente. Então assim, a minha mãe, ela, em vez de ela ir comigo, ela acabou se afastando. Aí com o tempo, minha mãe não tá vendo, eu vou pra igreja não, eu vou fingir que vou e não vou. Eu fazia assim, com 12 anos de idade. Não, minha mãe, vai, leva aqui a oferta. Vai pra igreja, leva a oferta. E ela mesma não ia. Aí ela falava assim, então leva a oferta. Aí a oferta, irmãos, aí eu gastava a oferta e falava que ia pra igreja. Olha só, como a gente não tem sabedoria, porque eu era jovem. Aí eu nem ligava. Então assim, eu fiquei um tempo, indo. No começo foi assim, nossa, uau, ia, evangelizava, tinha muita coisa na igreja que eu frequentava. Aí com o tempo eu me afastei. Então assim, foram se passando os anos e tudo, eu sempre criei na palavra do Senhor, sempre alguém falava comigo, mas mesmo assim eu não queria, eu era jovem, aí eu conheci as coisas mais do mundo, comecei a namorar jovem, com 15 anos eu namorava escondido da minha mãe. Então assim, eu era bem desobediente. Imagine quando nós desobedece a Deus, né? Porque a minha mãe não via, mas Deus via tudo. Então assim, sempre Deus falava, usava a vida de alguém e falava, cuidado, olha o que você está fazendo, não é certo. Então assim, jovens, cuidado mesmo. Quando a mãe e o pai falar, cuidado. Porque eu passei muita coisa, né, que ainda vou ter oportunidade de falar, para poder estar onde eu estou na minha adolescência. Deus me deu muitos e muitos livramentos, né? Por quê? Mas eu era rebelde, eu era teimosa. Então assim, Deus ele foi cuidando. E aí ao longo dos anos, né, eu ia na igreja, mas não me firmava. Visitava e não firmava. Até que chegou um dia que eu falei, não, agora eu quero algo com Deus. Foi quando eu vim morar aqui em Guarulhos, né, com 22 anos. Eu me reconciliei com o Senhor e estou até hoje e sou grata a Ele por tudo, né? Porque por mais de tudo que eu passei, Ele sempre, eu creio que teve uma promessa na minha vida. Assim como Ele também tem uma promessa na vida de cada um. Amém? Vamos lá aqui para a palavra. Obedecer é a certeza que confiamos nele e que tem o melhor para nós. Obedecer também é renunciar às coisas do mundo, às nossas vontades, nossos desejos. Embora seja difícil, mas a obediência fortalece a nossa fé e ficamos mais próximos de Deus. A obediência a Deus é o caminho do crescimento espiritual, de proteção e bênçãos. Proteção e bênçãos. Em Deuteronômio, quem quiser abrir para acompanhar, amém, irmãos? Deuteronômio 28, o versículo 1 e 2, amém? Vamos ler aqui. Deuteronômio 28, 1 e 2, amém? E acontecerá que se ouvirdes diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra. Glória a Deus. E todas essas bênçãos virão a ti e te alcançarão, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Amém? Aqui a palavra fala, a gente tem que ouvir a voz de Deus.
quando a gente ouve a voz do Senhor, a gente é obediente à palavra dele, né? Porque a gente não tem que deixar o mundo nos dominar. É ao contrário. Nós que somos cristãos, a gente tem que incendiar o mundo com a palavra de Deus. Amém? Então, assim, com a graça do Senhor seremos alcançados. Temos que ouvir e obedecer. Jesus foi o maior exemplo de obediência. Ele seguiu a vontade do Pai até a cruz. Ele não reclamou. Ele aceitou ser sacrificado para a salvação da humanidade e que a palavra fosse cumprida. Amém? Né? Eu não conheço 100% a Bíblia. Eu falo assim, eu tenho um pouco de dificuldade às vezes para entender algumas coisas. Mas assim, pelo que eu entendo, por estudos, por aulas, né, que a gente participa, eu entendo assim, Jesus ele nunca reclamou. Nunca assim, teve essa promessa, ele nasceu, cresceu, né, foi ali para a morte de cruz. Ele nunca falou assim, eu não vou fazer. Não, Pai, eu não quero. Ao contrário, né, ele dava graça ao Pai. Porque assim, ele foi obediente, ele é o nosso maior exemplo, né? Assim como também tem alguns homens de Deus na Bíblia que também foram muito obedientes ao Senhor. Um dos primeiros, né, que eu pesquisei foi Abraão. Abraão, ele se dispôs a sacrificar o seu bem mais precioso, o seu único filho, que ele seria o filho da promessa, como demonstração de obediência ao Senhor. Eu falo hoje, qual a mãe que teria coragem de pegar o seu filho e falar assim, não, Deus falar e ir lá e sacrificar o seu filho? É difícil. Assim, tem que ser muito obediente. Por mais que Deus falasse, eu acho que seria muito difícil, porque eu vou dizer que eu não teria coragem. Né? A gente estender a mão pro nosso filho. Se para corrigir já é difícil, tem hora que a gente dá uns petelequinhos, a gente deixa de castigo já com o coração ali, porque eles choram tão sentido, principalmente os meninos, que são mais dramáticos, porque eu digo pelo Isaac meu, que ele fala assim, mãe, você não me ama, você só ama a Duda. Qualquer coisinha isso, ele joga a Duda no meio. Aí ele fala assim, você não gosta de mim, tudo você protege a Duda. Eu falo, Isaac, você é o que é mais bajulado nessa casa. Porque o pequeno acaba sempre sendo mais dengado, né? A gente denga bem mais do que o grande, né? Não que a gente não ame, mas às vezes o pequeno ele acaba tendo que ter mais cuidado do que o grande. Porque o grande ele já entende, ele já ajuda. Agora o pequeno às vezes é difícil. Né? Tudo bem que às vezes eles dão um baile, né? Nos maiores, né? Quem tem filho pequeno, pastora, Juliette, da família Juliette, né? A irmã ali sabe. Os pequenos sempre, né? Eles dão um baile até na gente, se bobear. Passa a mão na nossa boca, né? Então Abraão foi um dos homens, né? De Deus que foi muito obediente, né? E Deus ele honrou ele ali, né? Como o irmão Lucas havia pregado aqui, que foi uma palavra muito abençoada, né, irmãos? Assim, sem palavras. E o segundo, eu coloquei o exemplo como Moisés. Moisés conduziu o povo de Israel, seguindo as instruções do Senhor, apesar das dificuldades. Moisés também, apesar da reclamação do povo, meu Deus, né? Misericórdia, só o Senhor mesmo. Ele foi ali um homem também muito obediente. Terceiro, Noé. Construiu uma arca conforme foi orientado, obedeceu e salvou sua família e os animais conforme Deus havia ordenado. Né? Imagine, com tanta gente ali que não obedeceu, não quis saber, não quis ouvir a voz do Senhor que poderia ser salvo. Porque às vezes a rebeldia, né, ela nos afasta e a gente acaba perdendo a nossa bênção. E muitos perderam a bênção ali porque não obedeceram a voz do Senhor. Amém? Quarto, Daniel escolheu obedecer a Deus ao invés de seguir a lei do rei e teve que enfrentar a cova dos leões. Daniel, ele também foi um grande homem de Deus. Pra gente ver, né? Para enfrentar uma cova de leões. Quem teria coragem? Eu também não teria. Que leão é bravo. Tem um do zoológico que só dorme. Mas, né? Quem é que arrisca pôr a mãozinha lá? Ninguém.
Mas Deus também, ele honrou a Daniel ali nas covas dos leões, amém? Enoque andou com Deus de forma intensa e foi levado por ele, sem experimentar a morte. Ele teve uma vida de obediência e caminhou com o Senhor. Outro homem também que foi temente, obediente ao Senhor, né? Fora esses homens que eu citei da Bíblia, né, tem vários outros, né, que obedeceu. E que a gente possa seguir de exemplo. Eu sei que assim, é difícil a gente fazer tudo perfeito, agradar o Senhor da melhor forma. Mas nós temos que dar o melhor para o Senhor. Porque Ele sempre vai fazer o melhor por nós. E quando nós obedecemos a voz do Senhor, a gente tem certeza da salvação, tem certeza da cura, tem certeza de todas as coisas, porque Ele sabe o melhor para nós. Amém? Agora eu vou falar sobre os frutos da obediência e da desobediência. A Bíblia nos ensina que a obediência é a chave para vivermos uma vida cheia da presença de Deus. Enquanto a desobediência traz grandes consequências que nos afasta da vontade divina. Meu Deus! Amém? Aleluia! Os frutos da obediência: bênçãos e prosperidade, paz e tranquilidade, crescimento espiritual e proteção de Deus. Quem quer ter, gente? Irmãos, esse fruto sobre a sua vida. Então, assim, que a gente venha ter essa certeza, né, de obedecer ao Senhor, de buscar, porque todas essas bênçãos espirituais a gente acrescenta na nossa vida, né? A gente tem uma proteção do Senhor, nossa vida, a gente tem um crescimento espiritual junto ao Senhor. Amém? Amém. Os frutos da desobediência: causa sofrimento, separação de Deus, cegueira espiritual e destruição. Então, assim, o que nos afasta do Senhor é isso, é a gente ser obediente. Porque às vezes a gente ora tanto por aquilo, mas a gente está fazendo a vontade do Senhor? A gente está obedecendo a voz do Senhor? A gente está dando prioridade para as coisas do Senhor? Porque muitos às vezes priorizam o mundo, as coisas mundanas, né? Se amoldam as coisas do mundo, vai na modinha, vai de embalo, mas esquece que sem obedecer a voz do Senhor, sem fazer a vontade do Senhor, não adianta. É morte espiritual. Porque assim, é muito triste quando a gente vê aquelas pessoas que falam assim: eu não tenho força, eu não consigo mais. Só que assim, às vezes a pessoa nem tentou e já põe dificuldade naquilo. De tentar buscar, de tentar, às vezes até ouvir. A pessoa tudo bem, às vezes está magoada, está machucada ou aconteceu alguma coisa. Só que assim, o Senhor, ele não tem culpa. Ele está com os braços estendidos para nos socorrer das dificuldades, de tudo. Só que a gente tem que dar o primeiro passo. Quando a gente dá o primeiro passo, o Senhor, ele faz o resto. A gente apenas temos que abrir o nosso coração e falar: Senhor, eis-me aqui. Porque sem Ele a gente não consegue nada. É difícil mesmo, irmãos. Porque assim, o meu esposo, ele não vem constantemente. Ele vem, é um visitante. Eu falo visitante. Aí domingo, eu falei, desde sábado eu falei pra ele, falei: olha, domingo é o culto dos varão. Vai pra igreja. Porque semana passada, eu cheguei do culto e ele falou assim: por que você não me chamou pra ir pra igreja? Eu falei: oxe, e tu queria ir? Porque eu chamo sempre, né? Assim, a minha parte eu faço, orar, falo, mas também eu não fico batendo na mesma tecla o dia inteiro, não. Eu falo pra ele: olha. E aí, eu falei, ele falou assim: você nem me chamou. Eu falei: não, meu filho, calma, semana que vem é o culto dos homens, dos varões, e você vai. Aí ele acordou bem cedinho. E ele dormiu tarde no sábado, né? Aí eu falei assim: meu Deus, acho que ele nem vai acordar. Aí ele acordou 8 horas, se arrumou e tudo. Falou assim: que hora que eu falei? 9h30. Aí ele veio. Aí eu falei: como que foi? Ele falou: foi bom. Falei: que bom, né? Que bom, continue mais vezes. Né? Porque assim, é perseverar, ter sabedoria. Que nem às vezes o pastor fala que a gente tem que ter sabedoria, porque a gente às vezes não sabe falar. Irmãos, às vezes eu sou meio bruta. Aí eu falo assim: eu tento ser calma. Eu acho que eu já fui tão calma que vai passando o tempo, a idade, a gente acaba ficando um pouquinho bruta, né? Mas o Senhor, ele também tem trabalhado na minha vida e assim, eu venho dado, né, ouvido a voz do Senhor, né? Ele fala que é obediência.
né? E assim, sempre que é ministrado, é pregado aqui, a gente tem que pegar a nossa porção, né? Porque às vezes a gente acha que Deus não falou na palavra com a gente, não falou no louvor, mas a gente prestou bem atenção, a gente abriu bem os ouvidos para o que o Senhor queria falar. Aleluia! A gente tem que ter essa percepção, né? Porque o Senhor, ele tem o modo, o jeito de trabalhar na vida de cada um. Ninguém aqui está para ser santo e perfeito. Eu falei hoje para minha amiga de serviço, falei assim, olha, eu vou para a igreja não é porque eu quero ser santa, porque santa é só Deus. Mas eu vou porque assim, eu quero alcançar a minha salvação e quero que a minha família seja salva. Porque se a gente for olhar, irmãos, pastor, a gente não para em lugar nenhum, não existe ministério perfeito. A gente está aqui somente para adorar e servir o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, assim, é isso que eu tenho para falar para os irmãos, né? Que a gente permaneça, obedeça e que a gente possa permanecer, irmãos. Permanecer. Por mais que seja difícil, ore. Peça ao Senhor, Senhor, me ensina onde eu preciso ir, Senhor. Me dá sabedoria, me dá entendimento. Eu quero obedecer a Tua voz, ó Deus. E que a gente possa a cada dia ouvir, ser ouvintes e praticantes da palavra do Senhor. Porque não adianta a gente só ouvir aqui lá fora, viver uma vida de qualquer jeito. Porque o nosso exemplo de cristão começa lá fora, né? E aqui o Senhor, ele só vai acrescentar na nossa vida. Né? Então que a gente venha buscar a verdadeira face do Senhor, que a gente venha se entregar a cada dia na presença do Senhor, porque Ele tem algo de bom e maravilhoso na vida de cada um. A igreja poderia estar cheia? Poderia, mas o Senhor, Ele sabe quem Ele escolheu para estar aqui nesta noite, para ouvir essa palavra. Porque o Senhor tem um tratar individual com cada vida. Porque assim, não é eu e a pastora, não é eu o pastor e a diaconisa, é eu e Deus. Às vezes Deus quer tratar, quer falar o particular comigo e com você. Então que a gente venha ter sabedoria para ouvir a voz do Senhor. Amém? E que as palmas louvem ao Senhor. Eu vou pedir para os irmãos se colocar de pé. Vou louvar um louvor com a pastora, amém? E que os irmãos venham adorar mais um pouco o nome do Senhor, amém? Glória a Deus.